Olá, professor! Chegou a hora de se destacar e de se especializar no mercado aquático. Conheça a nossa pós-graduação em natação e atividades aquáticas. Reconhecida pelo MEC com aulas ao vivo, você terá acesso a um tempo de professores renomados e referências no mundo científico e prático. Com metodologia inovadora, o curso oferece um aplicativo exclusivo com aulas gravadas, podcasts e mentorias que conectam teoria à prática. E tem mais! Sem taxa de matrícula e uma super promoção na mensalidade. Mas atenção, é só até o fim de semana. Vem para pós com cursos de pós. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo com Docentes. Eu sou o professor Carlos Herdi. É um prazer estar recebendo você aqui hoje no nosso programa, aqui no estúdio do Rio de Janeiro, no Pod Rio. E hoje a gente vai receber um grande amigo, um profissional que é referência na área da fisiologia do exercício, na área do endurance, um profissional que eu tive a oportunidade de trabalhar, de conviver, e hoje é receber o nosso querido professor dos cursos, deu aula no curso de personal, curso de natação, está no corpo docente da pós em biomecânica e fisiologia do exercício. Então, estúdio, recebam com uma grande salva de palmas, olha a salva de palmas aí em estúdio, o nosso querido doutor Cícero Freitas. Seja bem-vindo, amigos. Obrigado. Cara, obrigado. Prazer estar recebendo você aqui. Tá? A gente já está nessa parceria aí, já tem bastante tempo. Muitos anos. E assim, para mim é uma grande honra ter você participando dos nossos cursos, não só aqui no curso de pós, em outras parcerias. Quando eu dava aula lá na faculdade, você sempre estava ministrando aula com a gente, também na outra faculdade lá no centro do Rio. Então, assim, seja muito bem-vindo, é um prazer estar te recebendo aqui, Cícero. Primeiro, queria te agradecer o convite, Carlos. Para mim, a gente já trabalha aí junto há bastante tempo, né? Já foram, inclusive, universidades diferentes que nós trabalhamos juntos, então... Essa é a quarta. E, assim, para mim é sempre um prazer falar sobre aquilo que a gente gosta, né? De trabalhar, de ensinar, enfim, nos cursos de graduação, como treinador também, né? De triatlon, de ciclismo, de corrida. Então, assim, são coisas que eu gosto de abordar, né? Então, assim, obrigado, e vai ser um prazer que a gente passar esse tempo falando sobre esses assuntos. Excelente. Nesse início, normalmente a gente sempre pergunta, ao profissional para contar um pouquinho a história dele, assim, tanto na origem profissional, acadêmica. Então, fala um pouquinho sobre você para que as pessoas possam conhecer. Então, eu sou formado em Educação Física, já tem 21 anos de formado. Eu sou formado em Educação Física e Fisioterapia. Fiz meu mestrado, meu doutorado em Bioquímica Médica. Me especializei em fisiologia do exercício, e treinamento de endurance, esporte de endurance, Então, corrida, natação, ciclismo e triatlon, Então, assim, eu hoje milito bastante nessa área. Sou professor de bioquímica, e fisiologia no curso de medicina, e professor também no curso de educação física. Então, hoje eu trabalho nessas áreas, nessas vertentes aí. Então, assim, falar de fisiologia do exercício para mim talvez seja a coisa que eu tenha mais prazer assim, em fazer, e falar sobre treinamento, falar sobre, enfim, melhora de rendimento, Acho que isso para mim é o grande prazer que eu tenho de trabalhar. Você iniciou nessa área da fisiologia porque se encantou, de repente, na faculdade? Você já queria entrar nessa área do esporte, do alto rendimento? Porque, assim, é uma área que não é tão simples, você ingressar, e tem que estudar muito, Assim, eu comecei, na verdade, assim, desde de criança, eu sempre pratiquei muitos esportes diferentes, Então, futebol, judô, natação, capoeira. Então, assim, gostava de praticar atividade física, Aí comecei a fazer musculação, eu tinha acho que 15 anos, mais ou menos. Então, assim, eu sempre estava fazendo alguma atividade física. E aquelas comparações que são inevitáveis, Por que esse colega rende melhor do que eu? Ele tem uma performance melhor do que a minha? Ou esse aqui tem uma performance pior? Então, assim, eu gostava de entender um pouco, assim, por que um estava tendo um rendimento pior e o outro, ou melhor, E aí teve um momento, assim, da minha adolescência, que eu passei... Isso foi uma história até relacionada ao futebol. Eu era da categoria juvenil, aí o treinador do time júnior me chamou. Eu tinha 16 anos, para treinar com o time júnior, eu e mais um colega. E aí eu passei ali uns 3 meses treinando com eles, mas assim, era um treinamento com um volume muito maior de treinamento. A gente treinava, às vezes 1h30, 2 horas. Nas categorias menores a gente treinava menos tempo, menos dias.
E no júnior eles treinavam todo dia e em torno de 1 hora e meia. Assim, para mim, tinha 16 anos, era um volume maior. E aí, um determinado momento, eu voltei para jogar com o juvenil. E, cara, assim, minha performance física estava muito acima dos meus colegas que tinham 16 anos. Então, assim, aquilo ali me deu assim, caraca, então, assim, tem alguma coisa no treinamento que eu posso conhecer que para melhorar a performance das pessoas, sabe? Aí, eu depois vi que não tinha talento para futebol. E aí comecei a fazer faculdade, né, de fisioterapia e educação física. Eu me formei nas duas faculdades. Eu fazia uma faculdade de manhã e uma à noite, então ia eliminando aqui algumas matérias que eram comuns. E aí terminei a faculdade em 2005. Depois aí comecei a trabalhar na área. Aí eu já fazia iniciação científica na área de bioquímica. Então, assim, aquilo tudo foi me... E aí tinha um pouco também, eu comecei a trabalhar um pouco com reabilitação cardíaca também dentro da fisioterapia, então aquilo começou a ver, eu comecei a ver também que não era só performance, né, tipo esporte, mas tinha uma parte ali de um público que também precisava fazer exercício e que também é um público muito grande, que eu acho que ainda tem poucos profissionais de educação física que sabem trabalhar com cardiopata, né. Esse fim de semana até vai ter o evento lá em Volta Redonda, o congressaço lá, o Rodrigo Peixoto. E aí eu vou fazer uma palestra exatamente sobre isso, treinamento de força e treinamento aeróbico para cardiopata. Então, assim, é uma coisa que eu também... Eu tenho alguns atletas, inclusive, que eles têm algumas patologias, né? Arritmia cardíaca. Então, assim, eu tenho atletas de triatlon que eu peguei para reabilitação cardíaca e hoje eles fazem triatlon. Então... Caraca, mas a gente vai falar muito de fisiologia, né? E aí, quando você fala desse assunto, assim, de ter sido atleta e ter visto um problema ali na sua juventude, porque é difícil você identificar, mas você já percebeu alguma coisa diferente ali com relação ao teu rendimento, saindo de uma categoria e indo para outra. Na verdade, assim, o que eu tinha percebido é que minha performance estava melhor, acho que por causa da quantidade de treinos que a gente fazia. Tipo, era um tempo, muito tempo, distâncias maiores, tempo maior, intensidade maior. Eu treinava com um pessoal que tinha já 19, 20 anos. Então, assim, a intensidade do ritmo do jogo era diferente. Então, aquilo ali me trouxe uma ideia, assim, tipo, pô, eu preciso estudar um pouco mais isso. E, assim, eu gostava muito, eu sempre gostei de matemática, química, assim, mais ou menos, era isso que eu gostava mais. Só que, assim, eu também não me via trabalhando com engenharia. Eu gostava de engenharia civil. Na época, eu fiquei entre engenharia civil e educação física, né? Dois universos completamente diferentes. E aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso fazer uma coisa que eu sinta muito prazer, que é trabalhar com esporte. O que é exatamente? Na verdade, acho que na época também uma coisa que me motivou muito na fisioterapia foi aquele processo de reabilitação do Ronaldo na época. Porque assim, eu gostava, eu acompanhava, eu falei, que hoje é fisioterapeuta do Fluminense, né? Pra minha sorte. Então, assim, isso pra mim me chamou muita atenção e aí eu ficava naquela, eu quero ser fisioterapeuta, eu quero ser treinador, eu quero ser fisioterapeuta, eu quero ser treinador. Então foi meio que aí as coisas foram meio que sendo construídas. E aí eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar, aí tive aula de bioquímica, eu não gostei da aula, achei assim, o jeito que me foi apresentado não foi agradável. Aí fui para fisiologia humana, e aí na fisiologia humana eu já gostei mais da coisa assim, e depois eu tive fisiologia de exercício, e aí foi onde eu falei, cara, esse é meu universo. Que legal. Quem te deu aula de fisiologia do exercício? Cara, eu tive, na verdade, um professor que foi o Carlos Gil, né? E o Marco, que foi um outro professor também que eu tive. Você se formou onde? Me formei na Estácio. Legal. A disciplina bioquímica, normalmente ela iniciava ali no primeiro período, né? Era primeiro, segundo, não me lembro. Cara, foi a única disciplina que até hoje da minha vida eu fui reprovado. É mesmo? Fui reprovado e assim, fiquei mal, cara. Fui reprovado. Não quero rendimento próximo ruim, do né? Natal. Fiquei mal. Só que assim, depois eu fui entender, cara, como é que aquilo foi bom pra mim. Porque eu lembro que eu fiz até no final do semestre, eu fiz solicitando uma correção de uma questão, não consegui e tal. E eu refiz essa disciplina. E, cara, quando eu refiz, eu tive a oportunidade de ter um professor que eu não sei se eu estava mais disposto ali a me dedicar, mas assim, eu aprendi a fundo ali a questão da bioquímica, eu fiquei encantado com a bioquímica. Então, às vezes, acontecem algumas coisas, né, e a gente não entende lá na frente. Mas essas disciplinas de bioquímica, fisiologia, elas precisam muito do docente ali, aquela didática do professor. Aquele encantamento, né? Tem que gerar um pouco de encantamento. Assim, são duas disciplinas que eu acho que são... Eu sempre falo isso no curso de Educação Física, né? Que são assim, meio que a base para o profissional de Educação Física, que é a Fisiologia do Exercício e Biomecânica. Então, assim, se você
dominar uma e a outra você for bem, assim, você vai ser um bom profissional, né? Você não precisa dominar as duas, porque é quase impossível, porque são muitos detalhes envolvendo as duas coisas. Agora, se você não souber, se você não gostar disso, eu acho que você não vai ser uma pessoa que pensa no que faz. Você simplesmente faz, entendeu? Você repete o que talvez você viu alguém fazendo. Mas você não consegue discutir. Por exemplo, ontem eu estava dando aula exatamente um pouco do que a gente vai falar aqui, né? E aí os alunos começaram a discutir sobre... A gente estava falando sobre treinamento intervalado, né? E aí eu estava discutindo com eles sobre tempo de recuperação entre um estímulo e outro. Então você faz um tiro de 400 metros e quanto tempo você precisa para recuperar? Você recupera trotando, caminhando ou parado? Qual é o efeito desse tipo de recuperação? Só que isso é muito fisiologia. Então assim, se você não tiver esse domínio, por que você recupera 2 minutos? Por que esse tiro é 1 minuto e 2 de recuperação? Por que esse aqui é 30 segundos e 4 de recuperação? Então assim, entender essa dinâmica, essa fisiologia, entender um pouco da fisiologia do aluno, né? Tem aluno que tem 20 anos, tem aluno que tem 40 e trabalha. Então tem essa dinâmica, as meninas, né? Aquela questão assim relacionada ao ciclo menstrual, como é que isso acelera ou não a recuperação? Então são vários detalhes de fisiologia que a gente fica ali tentando entender para poder aplicar aquilo e ser mais eficiente, assim, ser mais preciso, né, na prescrição. Eu sei que hoje você dá aula mais em cursos de medicina. Isso. Eu também não estou hoje mais na graduação, mas a gente sabe, assim, o país como um todo há uma fragilidade acadêmica muito grande, desde o ensino médio. Você olha o ensino médio, assim, o ensino fundamental, as notas, né, educacionais pelo mundo, o Brasil sempre em último. A gente brinca aqui, às vezes, no curso de pós, que o nosso curso é à distância, mas a gente não quer ter distância com o aluno. Então, o aluno fica muito próximo para que ele possa, de fato, ali ter a estratégia do remoto, mas entender que é importante ele adquirir ali conhecimento, informação e aplicar isso no dia a dia dele. Porque senão fica só ele assiste, ele copia e cola e ele tem o diploma. E não é só ter o diploma, né? E aí, quando a gente fala nessa formação, Cícero, a gente que está ali no dia a dia, no trabalho, por exemplo, quando eu abro o processo seletivo para contratar um preparador físico, um estagiário, né, um acadêmico ou qualquer profissional de outra área, a gente percebe uma fragilidade muito grande em situações básicas relacionadas ao treinamento. E uma por exemplo, às vezes, a dificuldade de se montar uma periodização, de se organizar um planejamento, né, visando um determinado sucesso esportivo. Como é que você vê hoje essa formação, né, do profissional relacionada a essa relação da prática, né, com o alto rendimento e também com o bem-estar, né, com as pessoas? Primeiro que eu acho que assim, normalmente, em sua maioria, a minha percepção é que os alunos que vão fazer educação física, eles tiveram ou têm alguma admiração pelo esporte, né? Então, assim, muitos não vão pelo entendimento do rendimento, como você faz para melhorar o rendimento. Eles, talvez, o cara praticou muito tempo luta e aí ele quer ser profissional de educação física para aplicar aquilo que ele vivenciou. Mas assim, talvez ele não queira entender detalhes minuciosos sobre aquilo, como é que eu posso melhorar a performance de alguém. Então assim, eu sinto que dentro do curso tem um perfil mais de aplicador, né? de um cara que talvez não reflita tanto. Só que nesse momento eu também penso que a minha função como professor é apertar esse botão de estimular o pensamento. Assim. Isso que você fazia melhorou o seu rendimento, mas talvez ele ia melhorar o meu rendimento, o seu rendimento. Então, assim, como é que eu aplico, não aplico, né? Ontem eu estava dando aula, aí você começa a trabalhar assim, eu coloco muito número no quadro, né? Então, você vai periodização, aí número de horas, número de minutos que você acumula em uma determinada intensidade, de alta intensidade, de baixa intensidade. Quando você vê, eu gosto de traduzir tudo em número para mim. Aquilo que para mim não tem número, para mim é uma coisa que eu tenho mais dificuldade assim, para entender, né? Mesmo que seja até em percepção de esforço, eu preciso de um número. Eu preciso que você me diga assim, esse treino foi difícil, esse treino foi fácil, porque isso faz parte do meu controle de carga, entendeu? Então, assim, como é que você responde no dia seguinte, como é que você está se sentindo? Porque ontem a gente fez um intervalado, será que hoje você já recuperou, ou a gente diminui a carga ou aumenta a carga? Tem um artigo, né, que eles vêm agora fazendo uma coisa que é o que eu tenho lido mais,
que é fazer prescrição tradicional. O que é prescrição tradicional? É você prescrever lá, montar uma semana de treino, um mês de treino e entregar para o teu aluno e falar, você tem que cumprir isso aqui. Né? E a periodização baseado em respostas fisiológicas. Então, assim, o que é essa baseada em resposta fisiológica? Eu vou fazer uma medida diariamente, o aluno faz a medida e eu recebo os dados. Então, eu vou ajustando o treino dele de acordo com que essas medidas vão variando. Então, ele dormiu bem? Como é que foi a semana? Não olho dia a dia, né? Mas a semana, pelo menos, assim. Como é que foi a semana do aluno? Ele treinou o volume... Estava programado ali para ele treinar 8 horas, ele treinou 5 horas. Então, essa semana é uma semana de alta intensidade ou eu considero ela uma semana de recuperação? Como é que ele tem dormido? Outro dia eu estava conversando com uma aluna, falei com ela. Ela falou, essa semana eu faltei 2 dias de treino. Ela está se preparando para a maratona do Rio, né? E aí ela falou, precisei faltar 2 dias de treino, eu tenho me sentido muito cansada. Eu tenho até aqui no WhatsApp, eu mandei para ela um print, porque assim, ela registra horas de sono, né? Relógio, e aí eu recebo os dados. Aí eu falei para ela, eu acho que você tem dormido um pouco mal. Aí ela falou assim, mas como assim eu dormido um pouco mal? Por que você está falando? Eu mandei para ela um gráfico que tinha o número de horas de sono, que a hora de sono dela estava em torno de quase 8 horas, então assim, o tempo estava bom. Mas a recuperação dela, o nível de estresse dela ainda estava alto, mesmo ela dormindo aquelas 8 horas. Ela falou, é verdade, eu tenho dormido menos, o meu sono tem ficado muito leve por causa de uns problemas que eu tive no trabalho e tal. Então ela não tinha me falado isso, eu fui identificar porque eu olhei o número, o gráfico que eu tenho no sistema, né, no software que a gente usa. Ela usa um equipamento, um anel, pulseira? Essa aluna, ela usa um Garmin, é um Garmin 965, se eu não me engano. É um relógio assim, top de linha dentro dos relógios, né? E aí, assim, eu tenho que olhar isso. Então, todo fim de semana eu paro para analisar o treino dos alunos e prescrever a semana, né? Eu não faço mês, eu faço por semana. Então, assim, toda semana eu tenho que falar com eles, eu tenho que encontrar com eles, eu tenho que interagir com eles para eu entender, assim, está funcionando, não está funcionando, a performance está melhorando, não está melhorando. Então, assim, quanto tempo ele está acumulando de treino em alta intensidade? Porque às vezes o aluno está treinando muito tempo em baixa intensidade. Então, ele não vai melhorar a velocidade, a resistência à fadiga, limiar de lactato, ele não vai melhorar. Então, assim, tem que... Aí você também começa a identificar um pouco o aluno, né? Assim, esse aluno aqui eu aplico esse modelo de treino e ele recupera bem. Esse aqui já não recupera. Aí você vai ver que tem uma relação com o tipo de trabalho que ele faz depois do treino. Os alunos trabalham, né? Trabalho diário, né? Então tem aluno que trabalha em pé, tem aluno que trabalha sentado. Então assim, o cara que trabalha em pé ele recupera menos, o cara que trabalha sentado recupera mais. Então aí tem uns detalhes assim da rotina de atleta amador que só acompanhando assim com muito número para você conseguir falar para ele, acho que isso aqui não tá maneiro, não tá legal. E aí ele fala assim, mesmo, não tá legal não. E eu não tinha percebido que eu tinha que te falar isso. Essa aluna foi essa situação. Cara, que você está falando, então, assim, vamos recapitular aqui, até porque o pessoal que está assistindo a gente no YouTube, depois a gente fecha aí para o YouTube. Então, você que está assistindo aí, profissional da saúde, a gente tem a possibilidade de organizar um planejamento, pelo que eu entendi, na parte de recovery, na parte de recuperação. Hoje eu vi até uma aluna nossa aqui do curso de psicologia do esporte do exercício, a Paola, ela fez um post falando sobre o recovery, né? O planejamento do recovery e a questão também do sono. Então, assim, é possível a gente criar uma periodização focando a parte ali cognitiva, focando a parte de recovery, focando a parte física e colocar isso em conjunto, planejando isso durante a semana, durante o mês. Tem a possibilidade de a gente organizar isso? Tem. Assim, acho que hoje o que eu vejo que é a melhor estratégia de recovery é o sono. Não tem assim, a crioterapia, a bota de compressão. Cara, isso não chega nem perto da importância do sono. O sono, para mim, assim, é base do... Ele é tão importante quanto o treino. Porque, assim, quando eu gero um estímulo de treinamento, seja um treinamento intervalado, fui lá, hoje é terça-feira, fui lá, fiz um treino intervalado. Essa adaptação do treino intervalado, ela vai acontecer durante 10 dias. Então ela fica, as suas células musculares elas vão respondendo e elas ficam 10 dias se adaptando. Primeiro ele vai perceber a quantidade de água que tem, a célula, né? Vai perceber a variação na quantidade de água que fica dentro da célula, depois ela vai começar a produzir
RNA mensageiro, depois ela começa a produzir proteína, depois talvez ela comece a produzir mais mitocôndria. Só que isso não acontece em 24 horas, isso não acontece em 48 horas. Então eu preciso acompanhar o efeito que o meu aluno está tendo hoje de melhora. É um treino que ele fez pelo menos uns 7 a 10 dias para trás. Entendeu? Então, assim, se eu não tiver esse entendimento e achar que eu vou conseguir efeitos mais rápidos do que isso, eu não vou. Aí vai ter aluno que é mais novo, mais jovem e responde com 7 dias. Tem aluno que é mais velho, trabalha mais, tem uma outra rotina, precisa de mais dias para responder aquele estímulo. Então, assim, é todo um trabalho. E aí eu falo para eles, né? O efeito desse treino de terça-feira, já que ele leva 10 dias, tudo que você fizer nos próximos 10 dias vai te ajudar a melhorar ou não. Então, por exemplo, tem aluno que está fazendo lá todos os treinos, mas ele está fazendo a dieta com pouco carboidrato. Cara, ele dificilmente vai melhorar o rendimento. Dificilmente ele vai ter ganho de... Às vezes ele tem perda um pouco de massa muscular, não muda o VO2, não melhora o VO2. E aí mas eu estou tentando restringir o carboidrato. Cara, não restringe, cara. Você precisa procurar um nutricionista e ele te prescrever a quantidade de carboidrato que você precisa comer e você precisa ficar dentro daquilo ali. É estudar que quantidade você precisa, mas não restringir. A gente fala muito de proteína, mas assim, tem outras coisas ali que são importantes. Sono, essa coisa do celular, né? Hoje em dia todo mundo fica ali no celular à noite, vou olhar aqui rapidinho. Aí quando você vê, você vai para uma rede social e começa a ficar passando ali vídeo, quando você vê, passou 40 minutos ali e não foi dormir no horário que tinha que dormir. Assim, são detalhes, né? São muitos... eu costumo dizer para os alunos assim, se você quer melhorar em alguma coisa, o atleta profissional ele é a nossa referência. Então você precisa entender o que ele faz na rotina inteira e não só qual é o treino que o atleta, hoje no triatlo o Miguel Hidalgo, né, que é o nosso principal atleta, qual é o treino que o Miguel faz? Cara, o que ele faz além do treino? Ele dorme que horas? Ele acorda que horas? Qual é a rotina de recovery dele? Porque assim, o atleta ele é uma combinação de muitas coisas ali, muitos fatores. Apoio, né? Apoio familiar, então assim, tem muita coisa envolvida ali, né? Essa aluna, por exemplo, que faltou as 2 sessões de treino foi por um problema que ela teve no trabalho, mas se eu não toco no assunto do sono, eu não ia saber que o problema era do trabalho, porque ela estava dormindo mal, porque teve um estresse no trabalho, aí o sono estava muito leve, ela falou que estava acordando muito à noite, e aí não estava conseguindo recuperar. Eu comprei essa pulseira, né? É da Polar, a Loop, e na verdade assim, lá no clube, quando os atletas chegam de manhã, a gente tem uma rotina com o atleta, onde ele se apresenta às 8 horas, realiza a termografia ali dos membros inferiores e ao término da termografia, pode ser que um ou outro faça algum exame ali de CK, algum exame de sangue, terminou, vai para o café da manhã. Terminou o café da manhã, quando ele chega no clube ele preenche um questionário. Nesse questionário era muito comum ter assim, como é que foi tua noite de sono? Quantas horas você dormiu? Então ele preenchia e colocava a informação. Quando ele ia para o café da manhã, essa informação já aparecia na televisão para todos os profissionais, fisioterapeuta, psicólogo, profissional de educação física, preparador físico, fisiologista, seja treinador. E aí a gente estava justamente com essa questão do sono, porque assim, muitas das vezes aparecia lá, dormiu mal. Claro que o atleta tem atleta que tem filho pequeno, né? Tem atleta que fica no celular. Mas aí a ideia de colocar essa pulseira é porque no aplicativo, no celular, você consegue ver ali as fases do sono. Sim. Né? As interrupções, né? O sono profundo. Né? Então, o que a gente pretende fazer agora nessa temporada, a gente vai comprar essas pulseiras para os atletas. Cada um vai usar. E quando ele chegar para preencher o totem, ele colocar a informação ali do sono, do sono profundo, para a gente ter ali um monitoramento. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas fases, sobre a questão da recuperação, se existe alguma estratégia, por exemplo, você falou do celular, provavelmente dessa tela, né, que mostra aí que realmente atrapalha esses sonos, e a estratégia que você usa, além da questão da recuperação do sono, que você falou que é fundamental, se tem alguma outra estratégia de recovery, você falou, por exemplo, do gelo, da crioterapia, se tem alguma outra interessante que possa ser feito para recuperar esses atletas ou até mesmo o público em geral. Assim, hoje, 2 coisas que os atletas usam para monitorar sono, né? Ou é a pulseira ou é o anel. Né? Então, assim... É bem mais caro, né? É, bem mais caro. Eu ia até tentar comprar um anel desse agora, eu viajei e aí eu falei, cara, tá muito caro ainda.
Então, assim, tem marcas ali... Hoje tem marcas até nacionais que estão ali tentando se aproximar de uma boa medida, mas assim, ainda são marcas internacionais que normalmente são melhores. E aí, assim, a vantagem desses sistemas é porque ele contabiliza e te manda o dado, né? Automático. Então, assim, o aluno não vai interferir naquilo ali, ele não vai me dizer uma coisa que não foi registrado, né? Esse é o primeiro ponto. E aí uma coisa que eu percebo é assim, igual como aconteceu com essa aluna minha. Normalmente, depois quando ela me falou essa coisa do sono dela tá mais leve, ela tá acordando mais vezes, eu percebi que o sono profundo dela tinha diminuído assim, de 1h30 mais ou menos para 45, 50 minutos. Então, assim, essa diferença no tempo de sono profundo é uma diferença que interfere muito no nível de estresse do aluno, na recuperação do aluno. Então, assim, são detalhes que você precisa orientar o aluno para poder ele saber. Assim, para eu ter 1h30 de sono, o que eu preciso fazer? 1h30 de sono profundo, né? Dentro dessas 7, 8 horas que eu vou dormir, eu preciso ter 1h30 de sono profundo. Então, assim, eu preciso dormir um pouco mais cedo, para o meu corpo entender ali o meu nível de estresse diminuir. Então, mais cedo, sei lá, 9 da noite, no máximo, ali você já está deitado, que é difícil. As pessoas normalmente vão até 10, 11, meia-noite. Então, assim, se o cara quer performar... Teve uma situação que para mim chamou muita atenção. Quando lá, isso já tem uns 10 anos, quando que o sono começou a me chamar a atenção da importância dele. Há uns 10 anos atrás foi quando eu comecei a fazer triatlo. E aí, assim, normalmente no ciclismo a gente acorda muito cedo para poder começar a treinar para não ter o fluxo de carro junto. Então esse é o motivo do ciclista normalmente acordar às 4 da manhã para começar a treinar às 4h30. As pessoas acham que talvez seja... porque isso é melhor. Não é melhor. Isso é pior, né? Mas é o horário que você tem menos carro, tem menos chance de ter um acidente. Então tem essa logística, essa dinâmica, né? E aí, assim, eu comecei a fazer essa rotina de acordar 3h30, 4 horas para poder começar a treinar 4h30. 3h30, 4. Só que você quebra o sono no meio. Se você for dormir 10, 11 da noite, se você acordar às 3 da manhã, primeiro que seu corpo de alguma coisa, seu relógio biológico já fala assim, não vai dar para recuperar tudo. Então seu sono já não é profundo. Eu já me lembro que isso aconteceu. A gente treinava assim toda terça e quinta. E aí eu comecei com aquela história assim, será que eu estou precisando mais suplemento? Será que eu estou precisando comer menos carboidrato? Será que eu estou precisando comer assim? E eu achando que era a minha alimentação. E eu tenho um hábito, assim, quando eu estou mais estressado, às vezes eu passo um pouquinho do limite na comida, né? Eu como mais um pouco do que eu preciso. Acho que ansiedade, essas coisas, né? E aí eu estava percebendo que eu estava comendo mais. Assim, eu não estava ganhando peso porque eu estava treinando também muito. Mas aquilo eu não conseguia melhorar o rendimento. Aí uma vez eu conversando com um colega, ele falou, Cícero, eu vou parar de treinar, cara, esse horário aí de madrugada, porque isso tá me deixando assim, no trabalho, tá me deixando muito cansado. Eu falei, cara, eu também. Dá tipo assim, eu treino 4h30 até 6 horas, né, de treino. Então 1h30 de treino ali. Depois, às vezes, a gente corria mais uns 30, 40 minutos. Então, no final, dava 2 horas de treino. Então, 6h30 da manhã, meu corpo já estava 2 horas cansado ali, estressado. Quando dava 3 da tarde, cara, eu tava bagaço da laranja, assim, sono, muito sono. E aí eu falei, cara, não dá para ficar acordando esse horário, né? E aí, o que eu fiz na época? Eu comprei um rolo de treino, né, para eu treinar em casa com a bicicleta. E aí eu parei de acordar esse horário de 4h30 da manhã para poder acordar às 6. Aquilo ali para mim foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim. Tem muita gente que gosta de fazer essa rotina, de acordar 3h30, 4 horas para começar a treinar 4h30. Muitas pessoas fazem isso. Mas eu acho essa rotina que não é uma estratégia boa de recuperação. Ela não te dá uma estratégia boa de recuperação, porque você quebra o seu sono. Aí tem gente que falava assim, não, mas aí eu durmo à tarde. Isso não é suficiente. O sono, o nosso corpo, ele está respondendo à quantidade de luz que a gente recebe. E a quantidade de luz à noite é menor. Fica escuro. Então é a hora que o seu corpo está preparado para se adaptar. E aí, se você quebrar aquilo ali, você quebrou a sua recuperação. Entendi. Mas, por exemplo, se dormir bem, qual o melhor horário para um jogador de futebol? A equipe, se o presidente fala para você assim... Cícero, qual horário, qual turno que eu coloco os meus atletas para que eles possam treinar? De manhã, ou de tarde, ou de noite? Como uma rotina. O que você indicaria?
Assim, vou te falar um pouco da fisiologia, um pouco da minha prática, né? Eu acho que treinar de manhã é melhor. Porque normalmente você recuperou, você se alimentou, e de manhã, por exemplo, se eu treino lá no clube, você falou que são às 8 da manhã. Então, assim, dá tempo, se ele acordar às 6h30, 6h30, dá tempo dele tomar café, se hidratar, né? Porque à noite você perde ali muita água. Então dá tempo dele se hidratar para ele, se ele fizer tudo até 7 da manhã, ele tem 1 hora ali para aquilo tudo ser absorvido e seu corpo se ajustar para você começar a treinar 8. Então, assim, eu diria que de manhã eu considero melhor. Tem pessoas que às vezes falam, dependendo, às vezes tem jogo que é à noite, no dia anterior. Então não dá para treinar no dia seguinte de manhã. Então vamos treinar à tarde, recuperação. No dia seguinte você vai treinar à tarde de novo. Então, assim, aí você tem que casar muito com os... No futebol tem muito isso, né? Você tem que casar muito com o dia e o horário do jogo, para você pensar como é que você vai planejar até o outro jogo. Mas tem um trabalho legal que eles fizeram uma relação do número de horas de sono e número de lesão. E aí o que eles viram é assim, atletas que dormem menos do que 7 horas, eles têm um índice de lesão maior. Atletas que dormem mais do que 9 horas, eles têm um índice de lesão menor. Então, assim, dormir mais te recupera mais, a chance de você ter uma lesão é menor. Então, assim, o atleta ele tem que dormir mais. É natural que ele queira dormir mais. Então, se ele precisa dormir às 6 da manhã, ele está recuperado. Se ele precisa dormir 8 horas, ele tem que calcular que horas ele vai dormir. Ele tem que dormir no máximo 10 horas da noite. 10 horas tem que estar todo mundo na casa, né? Todo mundo já preparado ali para dormir. Se você for acordar às 7, 8 da manhã, ainda acho que você precisa dormir às 10, porque assim, quanto mais horas, melhor. Né? Então, assim, o atleta ele precisa entender que o atleta profissional, a rotina de sono dele é tão importante quanto a rotina de treino. Porque, assim, o sono é o momento de responder ao treino. Então, assim, isso acho que eu diria que sono, treino e alimentação eles são 3 pilares que eu não consigo ver quem é mais importante. Entendeu? Muito bom. E o que você falou é legal, né? A rotina de sono é tão importante quanto a rotina de treino. Quanto a rotina de treino. E há 10, 15 anos atrás não se falava tanto do sono como nos dias de hoje. Né? Você vê hoje a gente percebe que tem um impacto assim, muito relevante, né? Na adaptação, na melhora do rendimento dos atletas. Assim. Eu, assim, vou ser bem honesto, assim, tem fim de semana que às vezes eu estou muito cansado e às vezes o treino é na rua de, sei lá, 100 km de ciclismo. É muito ruim fazer o que eu faço, mas assim, eu prefiro fazer os 100 km dentro de casa. Eu fico na bicicleta lá umas 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, o tempo que for necessário, mas porque eu preciso dormir. Eu não quero acordar cedo para poder ir treinar. Então eu faço em casa mesmo, não tem problema. Não deixo de fazer, mas assim, nessa rotina. Eu entendi que especialmente eu, Cícero, né, já era uma coisa que eu percebi, eu preciso dormir. E assim, a gente vai ficar mais velho também, a gente precisa dormir mais, né? Então a gente quer treinar como se tivesse 25, né, 20, 25 anos e não é mais isso. Nosso corpo já não responde dessa forma. Então assim, eu preciso dormir e eu falo com os atletas, cara, vocês são pessoas normais, os amadores, né? Vocês são pessoas normais. Então assim, se um atleta profissional precisa dormir, você acha que você precisa quanto? Pelo menos o que ele dorme. Porque ele tem uma rotina que ele vai lá, treina e depois ele volta para casa. Coloca a bota de compressão, faz a crioterapia, faz a massagem, ou que seja, vai fazer um outro treino regenerativo na piscina. Você não, você vai trabalhar. Você vai dar mais estresse no seu corpo. Então, ou seja, se ele precisa de 8 horas, 9 para dormir, você também precisa. Não tem como você achar que você precisa de menos. Eu acho, por exemplo, tem muitas pessoas que acham assim, não, porque ele dorme 5 horas e está tudo bem. Cara, ninguém dorme 5 horas e está tudo bem. Nenhum corpo responde bem a um sono de 5 horas. Isso é fisiológico, isso é padrão fisiológico. A gente não tá, mas tem uma pessoa, às vezes eu até brinco, eu falo, tá puro. Às vezes não tá puro, tá dormindo pouco porque tem algum combustível ali, algum aditivo ali, né? Então, assim, às vezes não dá. Tem coisa que na fisiologia a gente percebe logo, assim, cara, tá dormindo pouco. O rendimento tá melhorando, tem alguma coisa errada aí. Maneiro. Bom, pessoal que está ouvindo a gente, agora a gente
nós ficamos nesse período aí fazendo uma degustação para você que está no YouTube do curso de pós. Agora a gente finaliza, a gente vai continuar aqui falando um pouquinho mais de assuntos mais específicos, né? E aí exclusivo aí o pessoal do nosso curso, os alunos, né, dos cursos de pós-graduação. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre os nossos cursos, está aí na descrição, tá? E qualquer dúvida, é só chamar a gente aí. Um abraço. Olá, professor! Chegou a hora de se destacar e de se especializar no mercado aquático. Conheça a nossa pós-graduação em natação e atividades aquáticas. Reconhecida pelo MEC com aulas ao vivo, você terá acesso a um tempo de professores renomados e referências no mundo científico e prático. Com metodologia inovadora, o curso oferece um aplicativo exclusivo com aulas gravadas, podcasts e mentorias que conectam teoria à prática. E tem mais! Sem taxa de matrícula e uma super promoção na mensalidade. Mas atenção, é só até o fim de semana. Vem para pós com cursos de pós.